Olá galera, aqui é Lucas Arnaldo do grupo PET Elétrica e essa é a primeira videoaula do curso de Sinais e Sistemas 1. Bom, nada melhor do que começar indicando os livros textos. Em primeiro lugar, o Oppenheim, que auxiliou em boa parte da gravação da videoaula e é o livro mais completo, na minha opinião. Em segunda opção, temos o Latte, que alguns dizem que tem a linguagem mais moderna, é excelente também. Os dois livros são facilmente encontrados na internet. Bom, conceitos básicos. Primeiramente, o que é um sinal? Um sinal é definido matematicamente como uma função de uma ou mais variáveis independentes, a qual veicula uma informação sobre a natureza de um fenômeno. Por exemplo, a velocidade. A velocidade é um fenômeno físico que, quando descrita por uma função, passa a ser tratada como um sinal. Existem dois tipos de sinais. Sinais contínuos no tempo, onde a variável independente é contínua, implicando assim no sinal variar continuamente. Sua notação, x de t, assumindo valores contínuos. Um exemplo de um sinal contínuo é um circuito RC, onde ocorre o carregamento de um capacitor, ou também um sinal captado por um microfone processado da voz. O outro tipo de sinal é um sinal discreto do tempo, onde a variável é discreta, sendo notada por x de n, entre colchetes. N, variável independente, assumindo valores inteiros. Como exemplo, temos a temperatura em uma região que é coletada mês a mês, ou como o índice da bolsa de valores, coletada semanalmente, mostrado na figura. Uma observação, x de n pode ser o resultado da amostragem de um sinal contínuo no tempo. Um outro conceito recorrente é energia e potência de um sinal. Retomamos o circuito RC. Potência é a tensão vezes a corrente. Como a corrente que passa em um resistor é a tensão sobre a resistência, potência é a tensão quadrada sobre a resistência. A energia dissipada pode ser escrita como a integral no intervalo de tempo da potência. Logo, a integral de T1 a T2 da tensão sobre a resistência. Já a potência média nada mais é do que a energia sobre o intervalo de tempo, sendo escrita dessa seguinte forma. De uma forma geral, podemos encontrar a energia total consumida no intervalo de tempo pela equação energia é a integral de T1 a T2 do módulo de x de t ao quadrado. O módulo vem para generalizar e o número pode ser escrito tanto como complexo como um vetor. De forma análoga, podemos encontrar a potência média, dividindo pelo intervalo de tempo. Já no caso discreto, a energia total consumida no intervalo de n1 a n2 não faz sentido ser calculada pela integral, já que a função não é contínua. Portanto, utilizamos um somatório de n1 a n2 do módulo de x de n ao quadrado. A potência, da mesma forma, é dividir o somatório pelo intervalo que o contém. N2 menos N1 mais 1. O mais 1 vem a incluir o termo, que é eliminado na subtração de N2 menos N1, podendo ser 0 ou não. Um resumo de energia e potência. Temos aqui, tanto no caso contínuo quanto discreto, a energia total e a potência média, como foi dito no slide anterior. Adicionamos a energia no intervalo infinito, que nada mais consiste em passar o limite quando o tempo tende a infinito. A energia fica como a integral de menos infinito a infinito de x de t, e no caso discreto, o somatório, de menos infinito a mais infinito. E a potência média no intervalo, da mesma forma. Como t tende a infinito, podemos aproximar T1 e T2 como o mesmo t, ficando assim o limite de 1 sobre 2t, e no caso discreto, 1 sobre 2n mais 1. Observação. Sinais com energia total finita têm potência média nula. Isso é facilmente observado colocando a energia como uma constante. Como a potência é a energia sobre o intervalo de tempo, fazendo esse tempo tender a infinito, observamos que a potência tende a zero. Outra coisa que é importante revisar são movimentos gráficos. Sendo a função x de t essa representação gráfica, é importante revisar deslocamento no tempo. Ao você somar com a constante, você está adiantando a função. Portanto, ela vai ser deslocada para a esquerda. Ao subtrair, você está atrasando, portanto, ela aparece deslocada
para a direita. Outro importante movimento é a reflexão no tempo. Ocorre quando você multiplica por -1 a variável independente t. O gráfico vai sofrer uma reflexão em relação ao eixo das ordenadas, ficando dessa forma. Nada mais é do que a reflexão do gráfico anterior. Outro movimento se chama o escalonamento. Nada mais é do que multiplicar por uma constante a variável independente. Não modifica sua amplitude, só comprime ou expande o gráfico. Onde era o ponto 2 passa a ser 4/3, onde era 1 passa a ser 2/3. O importante aprender, que é muito útil na simplificação de problemas, são os sinais pares e ímpares. Um sinal par possui uma simetria em relação ao eixo das ordenadas. Sua característica é x de t é igual a x de menos t, tanto no contínuo quanto no discreto. O que difere o contínuo do discreto, como foi dito anteriormente, é entre parênteses contínuo, entre colchetes discreto. O melhor exemplo de um sinal par e mais comum é o cosseno. Se a gente fizer uma reflexão no tempo, a função que retorna é ela mesma. Já em sinais ímpares, possui simetria em relação à origem. Sua característica é x de t igual a menos x de menos t, tanto no contínuo quanto no discreto. O sinal que melhor representa a classe dos sinais ímpares são o sinal seno. Desculpe, é o sinal seno. Uma observação: um sinal ímpar sempre terá o ponto x de 0 igual a 0 para obedecer à característica que o define. Bom, todo sinal pode ser decomposto em uma soma de um sinal ímpar com um sinal par. Um sinal par pode ser encontrado pela equação 1 sobre 2 x de t mais x de menos t. E o sinal ímpar por 1 meio de x de t menos x de menos t. Bom, agora um exemplo. Encontre as componentes par e ímpar do sinal abaixo. Vamos começar pelo sinal par. O sinal par, a primeira parcela da equação é muito fácil de encontrar. Nada mais é do que metade da amplitude do gráfico original. Pronto. E agora, a segunda etapa, nada mais é do que esse sinal refletido em relação ao eixo das ordenadas. Depois disso, basta você somá-los, obtendo assim a componente par do sinal. Já para o sinal ímpar, metade do caminho está feito. A gente já tem a primeira parcela, que é 1 meio de x de t. Obtemos no cálculo do sinal par. Já a segunda parcela é a reflexão que também tínhamos obtido, porém negativa. Negativa nada mais é do que a reflexão em relação ao eixo das abscissas. Depois disso, somamos e obtemos a componente ímpar do sinal. Conclusão: tendo as duas contribuições par e ímpar, se somarmos, retornamos à função original. Bom, dúvidas? Nós estamos sempre disponíveis para resolvê-las no e-mail petelétrica.ufbade@gmail.com. Obrigado pela atenção, até a próxima.